Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste último dia do ano. Feliz 2026, galera. Vamos lá para as quentes do dia na Samuca TV. Gerson está mais próximo realmente do Cruzeiro? Matheus Pereira, o que vai ser decisivo para uma renovação em 2026? E o Chico da Costa, hein? Mudou alguma coisa naquela possibilidade? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Virando o ano, feliz 2026 para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tanta audiência, por todo o carinho ao longo de 2025. Em nome aqui da Samuca TV, do nosso Central da Toca, de toda a nossa equipe, muita novidade vindo para 2026 e contamos com todos vocês sempre. Acessando ali o site, acompanhando as nossas redes sociais e assistindo aqui a Samuca TV, deixando sempre aquele like, compartilhando, que isso é muito importante. Obrigado, a gente sabe da responsabilidade, como que as coisas do Cruzeiro precisam ser tratadas e é o que eu e toda a nossa equipe, é o que a gente se propõe a fazer a cada dia e por isso estamos aí, falando de Cruzeiro sempre, de cruzeirense para cruzeirense. Vamos lá, deixa eu começar aqui com uma informação, porque o pessoal do Paraguai começa a repercutir que tem um acordo muito bem avançado, uma contratação quase que sacramentada do Chico da Costa por parte do Cruzeiro. A gente trouxe essa informação há alguns dias de que, a pedido do técnico Tite, o Cruzeiro deve ter um centroavante com características de mais de área. E por isso surgiu o nome do Chico da Costa. Obviamente, quando você conversa, é lógico que tem interesse. Se vai ser contratado ou não, aí já é outra história. Mas, de fato, é um nome que o Cruzeiro conversa e tem outros nomes também. Ainda não conseguimos avançar nesses outros nomes. Se vai ser o Chico da Costa ou outro, temos que aguardar. O fato é que muito provavelmente o Cruzeiro terá sim um centroavante com essas características, e aí por já ter Caio Jorge, por ter o Neisser Vidiarreal, até com características próximas ali a do Caio Jorge, podendo acrescentar também, o Cruzeiro não quer fazer um investimento mais alto, ter que pagar salário mais caro para essa função que o Tite considera importante, jogos de Copa Libertadores, às vezes aquele jogo amarrado ali, você vai ter um centroavante bom no jogo aéreo, mais de área, característica que tem o Chico da Costa, outros nomes também têm essa característica, e aí vamos aguardar. Quando a gente foi apurar sobre essa questão de a negociação está caminhando para a troca de documentação, a resposta que a gente teve foi que não, que é uma conversa que existe e que ainda sem um desfecho. Então, seguimos aí acompanhando e apurando toda essa história. Muita gente me mandou também sobre o Caio Jorge, nenhuma novidade, viu, pessoal? O Flamengo não procurou, não fez uma nova proposta, nem essa aí que estão comentando que poderia fazer de 35 milhões, mais o Cebolinha, isso até agora não chegou ao Cruzeiro. E se chegar, acho que vai ser recusada. O Cruzeiro pensa naquele valor de 50 milhões de euros. Se mudar, a gente traz aqui, mas hoje é pouco provável. O Cruzeiro está buscando reforçar e não se enfraquecer, né? Por mais que sejam valores aí muito altos, o Cruzeiro não pensa em perder um grande jogador como é o Caio Jorge, a não ser que seja uma proposta realmente recusável. E aí, e mesmo assim, né? Aí temos que ver qual será o desejo do Pedro Lourenço se chegar a proposta de 50 milhões de euros. Mas o Flamengo está longe hoje disso, né? De 50. Por mais que coloque jogador e tudo, teria que colocar jogador que fosse agradar ao Cruzeiro também, né?
Então tem muito ponto importante ainda para ser tratado sobre isso. O que muita gente tinha me perguntado é sobre o Matheus Pereira, porque agora começa, Matheus Pereira pode assinar pré-contrato, e a gente falou isso lá atrás, hein? Há muito tempo eu falei, pessoal, sobre o Matheus Pereira, vamos deixar as coisas acontecerem, porque senão virá essa loucura, né? Tudo sobre o Matheus Pereira ganha uma proporção muito alta. O que eu tenho sobre Matheus Pereira é, neste início de ano agora, quando se reapresentar, o staff do jogador vai estar em Belo Horizonte para conversar com a diretoria do Cruzeiro e, claro, o Cruzeiro também não tem interesse de deixar isso prolongar mais do que já aconteceu. E por isso, o Pedro Lourenço, todo o departamento de futebol, eles estão dispostos a fazer um grande esforço para a manutenção do Matheus Pereira. O Pereira já falou que no Brasil não joga em outro clube, então ele não vai sair aí, não, já deu o primeiro dia para assinar pré-contrato, vai assinar com outro clube do futebol brasileiro e deixar o Cruzeiro. Isso aí é até um direito, né, que tem por lei, mas dificilmente aconteceria. Conhecendo o próprio jogador e todo o entorno, está muito feliz no Cruzeiro e da parte do Cruzeiro que a gente tem um desejo do Pedro Lourenço de assinar com ele um contrato de 5 temporadas. O Cruzeiro sabe que o Matheus Pereira tem um salário importante, tem vencimento importante, e mesmo assim o clube topa aumentar dentro de uma lógica. Não tem também o Cruzeiro que pagar muito mais do que o Matheus Pereira já tem como vencimento, né? E ele fez por merecer isso no Cruzeiro, mostrou que é um jogador muito diferente, conta agora com um carinho ainda maior do técnico Tite, que já mandou o Cruzeiro, o Pedro Lourenço, né? É prioridade máxima a renovação de Matheus Pereira, então o Cruzeiro sabe, né? Tem questão de luvas, isso tudo, e o Matheus Pereira, ele tem tudo para se transformar aí em um jogador com um contrato de 5 anos, tendo vencimentos top, top, top no Cruzeiro. Talvez aí, não gosto aqui também, todo mundo sabe, né, de ficar comparando e tudo, mas em relação ao que o Cruzeiro paga hoje, o Cruzeiro paga muito bem para um elenco aí que entregou uma vaga direta na Copa Libertadores. Então o Cruzeiro está ciente de que para renovar com o Matheus Pereira, ele pensa em um contrato muito longo, aumentando ainda, claro, né, a questão salarial e também questão de pagamento de luvas. Isso tudo vai ser conversado. Então a informação é que o staff do jogador, o jogador se reapresenta normalmente, né? Tá curtindo aí os últimos dias de férias, e aí vão conversar e sentar para tentar o mais rápido possível bater este martelo para o Matheus Pereira continuar vestindo a camisa 10 do Cruzeiro. E aí o assunto que segue bombando, que é quanto ao Gerson. O que acontece? Por que esse nome veio à pauta do Cruzeiro? Primeiro, um desejo muito grande do técnico Tite de trabalhar de novo com o Gerson. Podemos dizer que o Cruzeiro tem alguns trunfos importantes, e isso é verdade. No futebol brasileiro, o Gerson tem este plano aí, até o pai dele, o Marcão, falou em entrevista à Rádio Tatiaia sobre jogar a Copa do Mundo. Isso aí a gente tem que saber trabalhar também com essa história, né? Porque o Gerson ele estava 6 meses no Flamengo, sendo convocado, faltando um ano para a Copa do Mundo, né? Então, isso aí não é o fator determinante, né? O fator determinante é que ele não se adaptou ao futebol da Rússia e agora tem uma possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, onde ele se sente muito bem, né? E joga muito bem para ir para uma seleção brasileira. Claro, se ele puder retornar ao futebol brasileiro, jogar bem e ser convocado e ir para uma Copa do Mundo, é óbvio que o jogador vai querer isso. Mas o fato é uma não adaptação ao futebol da Rússia. Sabe que o Zenit pagou uma grana muito importante, mas qual que é o trunfo do Cruzeiro? Primeiro, quais os clubes do futebol brasileiro hoje teriam condição de repatriar o Gerson? Flamengo, que não quer. Palmeiras, que foi procurar, e aí lá atrás, há 30 dias, veio uma pedida do Zenit de 25 milhões de euros à vista e o Palmeiras declinou.
E o Cruzeiro, que agora tem o Tite, que agora tem o Bruno Spindel, que tem um ótimo relacionamento com o Gerson, com o pai, com todo o entorno do jogador. E o Cruzeiro tem condição para fazer uma contratação deste nível, mas sem alcançar aqueles valores pedidos inicialmente de 40 milhões de euros. O que é o entendimento com quem a gente conversou? De que 6 meses depois, existe hoje um desejo do atleta de deixar o clube russo. Os russos, por outro lado, não querem perder absolutamente nada do que eles pagaram no Gerson. Aí tem contratação, mais luvas e etc. Mas, em meio a isso, tem um interesse muito forte do Zenit no Jonathan Jesus. E isso foi um ponto que se tornou interessante para o processo. Por quê? O Cruzeiro jamais iria chegar no Zenit e pagar 40 milhões de euros, 30 milhões de euros. Em termos de grana, 25 milhões de euros, fora de cogitação. Mas o fato é que tem o Jonathan Jesus agora para bater um valor. O Cruzeiro pagou 8 milhões de reais aproximadamente para ter o atleta. Poderia aí ele ser envolvido nessa história custando o quê? 10 milhões de euros. E aí viria a parte que o Cruzeiro tem para inteirar. Ainda assim, é um valor muito importante. Mesmo que o Zenit top, vamos lá, ao invés dos 40, entendendo que o atleta quer deixar o clube, a gente faz o que a gente pagou, 25. O Cruzeiro teria que inteirar mais 15 milhões de euros. O que seria a maior contratação da história do Cruzeiro de forma disparada. E por ser uma contratação como essa, pessoal, isso não é da noite para o dia. Tanto que o Cruzeiro está nessa já tem muito tempo. Mais de 10 dias pelo menos. Se bobear, desde que o Tite avançou ali para ser contratado, o Cruzeiro começou a fazer um contato com o Gerson e com o seu entorno, porque é um jogador que todo mundo sabe, mudaria o patamar do time. E por mudar o patamar do time, o Cruzeiro vai seguir firme nesta história, tentando a contratação do jogador. Então, vamos acompanhar os próximos passos. O Zenit não vai facilitar de forma alguma a saída do atleta, mas por se tratar de uma negociação complexa e que requer um investimento alto, o Cruzeiro ele vai batalhar muito para fazer essa possibilidade dar certo, pensando num projeto de 2026. Então, o que a gente tem de informação é que todo mundo sabe como o pai do jogador ele atua no mercado, mas isso não seria um fator aí de uma dificuldade muito grande. A parte salarial e tudo, o Cruzeiro sabe que o Gerson tem um vencimento lá na Rússia, mas se ele quer mesmo voltar ao futebol brasileiro, claro, ele não vai abrir mão de tudo, mas no futebol brasileiro, o que ele ganharia em termos deste retorno, na parte financeira, o Cruzeiro está disposto sim a pagar, obviamente, repetindo, não garantindo a ele o que ele tem lá no exterior. É um ponto importante que o atleta acho que não teria problema algum quanto a isso para retornar ao futebol brasileiro. Então, é aguardar, o Cruzeiro vai, repito, nos próximos dias, continuar tentando. Tem muita gente envolvida aí na história trabalhando para fazer com que as coisas possam realmente acontecer. Eu queria chegar aqui e tratar tudo como, meu Deus, o Gerson vai vir para o Cruzeiro, mas conhecendo os russos, né? E como são as negociações e também o Gerson, ele movimenta muita coisa, né? O entorno ali da forma como trabalha, mas o que é concreto? Um desejo muito grande do Cruzeiro de fazer tudo dar certo e para isso fazendo um investimento alto, não dentro daquilo que foi pedido inicialmente, mas mesmo assim
reduzindo, o Zenit se reduzir de uma forma considerável, ainda é um investimento importante. Mas o Cruzeiro está disposto a ceder o Jonathan Jesus, um jovem zagueiro de potencial, e a inteirar uma grana boa, a pagar um ótimo salário para o Gerson, tem questão de luvas e tudo. Seria um combo bem alto, mas desejo do Pedro Lourenço é fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!